a questão da vacina, porque o plano de vacinação nas escolas foi aprovado em uma comissão lá no plenário do Senado. Porém, o senador está preocupado porque questões ideológicas, Raniele, estão atrapalhando e esse plano pode não ser aprovado no plenário. É isso mesmo, viu, Amadeu? Foi agorinha, na Comissão de Educação aqui do Senado Federal, que eles conseguiram aprovar, depois de discussão, esse projeto de lei, que já foi aprovado em setembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora precisa passar aqui pelo Senado, que prevê que as escolas e as unidades de saúde poderão fazer atividades juntas, como, por exemplo, campanhas de vacinação, campanhas educativas. Os pais deverão ser informados 5 dias antes. As crianças, tanto do ensino fundamental quanto do ensino infantil, vão ter que levar os cartões de vacinação, mas não tem a obrigação também de se vacinar. Vacina quem quer. Esse projeto foi aprovado, mas o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator da proposta, ele se atentou para uma dificuldade de aprovação no plenário. Perguntei para ele se tinha acordo e olha só o que ele disse. Não tem acordo porque muitos senadores, dessa linha negacionista, dessa linha bolsonarista, são contra o projeto, porque dizem que inclui a vacinação da Covid. E aí eles têm uma implicância com a Covid desde o tempo da pandemia e essas questões ideológicas estão atrapalhando a ciência. Esse é um fato. Mas nós vamos aprovar, já aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais, aprovamos na Comissão de Educação e vamos aprovar agora no plenário. Bom, Amadeu, não tem expectativa ainda de votação aqui no plenário. Mas o senador também disse que, de acordo com os dados do Ministério da Saúde do ano passado de vacinação em todo o país, o Piauí está em primeiro lugar neste ranking e comemorou o dado. Lembrando que há governadores que desobrigaram, a vacinação. O governador Romeu Zema, o governador Jorginho Melo, Romeu Zema de Minas Gerais. A competência é restritiva da União. Do Cristiano e o STF derrubou. E depois o ministro, o ministro do Supremo teve que... Já tem jurisprudência nesse sentido. Teve que se manifestar. Não, eu estou falando... Zanin só reforçou. Não, eu estou dizendo que, reforçando o que diz o senador Marcelo sobre negacionismo. Quer dizer, você tem governadores de estado tomando esse tipo de decisão que precisou ser derrubada pelo ministro Supremo. Meu amigo. Cada um elege quem quer. Ô Apoliano Oliveira, ciência versus ideologia em 2024? Amadeu, eu acho que não seria nem a ideologia que está pesando tanto, mas dos indivíduos, do governador, ou do vereador, ou do prefeito, do senador. A gente está falando de ideologia mesmo da população. As pessoas, ultimamente, elas se sentem numa liberdade maior de colocar suas posições, muitas vezes baseada só no fator empírico ou num costume mais antigo, de algo que está enraizado na cultura daquele indivíduo e não é baseado na ciência, que é isso que a gente está discutindo aqui. Então, para atender, às vezes, aos anseios dessa parcela da população, leia-se eleitorado, a gente vê alguns políticos tomando essas posturas, condutas, que talvez não necessariamente reflita a posição pessoal. Em muitos casos, sim, eu acredito que sim, mas também para atender, porque eles estão muito mais preocupados em se perpetuar no poder e para isso eles precisam atender essa parcela do eleitorado. Agora, Ari, a Apoliana falou aí em costumes, tradições, mas olha só, eu vou lembrar que foi durante o regime militar, na década de 70, que o Brasil criou um sistema próprio de vacinação e foi muito exitoso, e o Brasil erradicou doenças e atingiu índices de 80%, 90%, mais de 90% de cobertura vacinal no país todo. Quer dizer, a gente formou uma cultura de vacinação. Quer dizer, esse negacionismo está indo contra, inclusive, esta tradição e essa cultura que vem da década de 70, Ari.
Milhões de vidas foram salvas graças ao Programa Nacional de Imunização. Criado, vou repetir, no governo Geisel. Foi criado no governo Geisel, foi criado na militar, da ditadura, o governo Ernesto Geisel. Mas bastaram algumas mentes negacionistas para alimentar a dúvida nessa parcela da população. Esse programa foi criado realmente na década de 1970 e se tornou uma referência mundial. Inclusive foi graças a ele que a gente conseguiu erradicar doenças como a poliomielite, como o sarampo e, como eu disse, salvaram milhões de vidas e ainda salvam. Agora, essa postura dos senadores, ela é uma postura irresponsável que compromete uma ação de saúde pública e beira uma postura criminosa mesmo, Não, porque a postura é a criminosa, saúde a e vidas dos jovens. Não beira não, ali é criminosa a postura. Que absurdo, gente. Você não tomar, um adulto decidir não tomar uma medicação ou algo que possa prevenir, colocar em risco a vida dele, é uma coisa. Agora, o pai não vacinar a criança, isso é uma conduta também que já se firmou jurisprudência no Brasil, que é crime. Você não pode abandonar a criança, isso é um abandono. É uma das espécies de abandono. Você está colocando em risco a vida da criança. Isso aí não é questão... É a mesma coisa de não botar a criança na escola. Que é um abandono intelectual, né? Aí é um abandono material. Você está deixando de fornecer um meio, um medicamento, uma coisa que vai prevenir uma doença ou vai evitar que aquela criança sofra um mal maior. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que não colocar na história. Um abandono material, intelectual, outro abandono material. Então, na verdade, o que eu acho ainda é que a população, quando vai eleger as pessoas, não pensa direito realmente no que está elegendo. Ou então concorda com determinados Neandertals que a gente tem aí. Porque tem uns caras aí que são Neandertals, que não adianta, que o cara não vai mudar nunca, o cara é um troglodita. E não adianta para botar legislação, não adianta você tentar educar, porque tem gente que não entra na cabeça, o cérebro foi programado, parece que no Paleolítico, né? É o caso de alguns senadores aí, que continuam insistindo nessa mesma teoria, mesmo vendo os resultados que são visíveis. De que depois que a vacinação foi concluída, de que quem cumpriu o calendário, não houve tanto, os óbitos praticamente sustaram, né? Não vou dizer que acabaram, porque não acabaram, continua morrendo muita gente ainda de Covid. Mas os índices são inexpressíveis comparado ao auge da doença, né? Pois não, Cíntia? Amadeu, inclusive esse movimento anti-vac, que saiu muito fortalecido na época da pandemia de Covid-19, mas que não é novo, é muito antigo. Ele foi considerado em 2019 uma das maiores ameaças à saúde global. Você vê o tamanho, a proporção que ele atingiu. E ele tem uma relação muito grande com essa história do anti-establishment, de você ir contra aquilo que está no governo, aquilo que está estabelecido. É o negacionismo que vale para uma série de coisas. E vale também, infelizmente, para a vacina. É um absurdo que você sendo pai, tendo crianças, a gente sabe que algumas doenças, eu cito aqui o caso do sarampo, que é uma doença que pode levar à cegueira, dentre outras coisas. A polio, aqui no Brasil a gente não tem mais casos, né? Felizmente também, exatamente por causa da vacina. Mas você abrir sarampo, mão... a gente vai já falar no mundo, a Socorro vai trazer, que o mundo está preocupado com sarampo. E o Brasil ainda é um exemplo, por quê? Porque conseguiu vacinar, conseguiu imunizar, por isso que o Brasil não tem casos de sarampo. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã, tchau, tchau. Até amanhã. Olha, restaurante e sítio Mirante do Lago. Dentro de Teresina, esse ambiente que você está vendo, olha. O lago, as piscinas, o pesque pague, o caiaque, a criançada brincando, os animais, aquele clima de fazenda e a comida deliciosa para todos os sabores. 9510-8173 é o telefone de lá. Além da culinária regional, você tem pratos de altíssima qualidade com os chefes